Quando você estiver vendo esse vídeo, a gente já vai estar na reta final da Copa do Mundo de 2026. Provavelmente semifinais, a gente já vai saber ou saber os finalistas ou saber quem que está a caminho da disputa do título. E como esse vídeo é temático, vocês viram no título, temos uma matéria no site da Fórmula1.com que eu gostaria de comentar com vocês sobre os 10 campeões de Copa do Mundo que cruzaram os caminhos da Fórmula 1. Futebol e Fórmula 1 tem dividido regularmente os holofotes, com muitos campeões da Copa do Mundo fazendo aparições memoráveis no paddock da categoria. Aqui eu prometo que teremos, obviamente, brasileiros, teremos um momento histórico que aconteceu em Interlagos, teremos os dois dos maiores jogadores da atualidade e mais algumas surpresas, porque são 10 itens, 10 nomes, 10 pessoas que cruzaram a fronteira e foram para o esporte que nós tanto amamos. Automobilismo é sim esporte, mesmo que você não concorde com isso. Mas se bem que se você está aqui é porque você concorda. E por concordar, eu convido você a se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o conteúdo, clicar na sineta para receber as notificações. E é isso, vamos lá! De acordo com a FIFA.com, FIFA, Fórmula 1, FIFA. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fórmula1.com, né, FIFA? De acordo com a Fórmula1.com, temos esses 10 campeões. Primeiro da lista, e essa lista não está numa ordem, não está numa classificação, você vai ver jogadores dos mais diferentes períodos. Lionel Messi, que já estava com o melhor, entre os maiores de todos os tempos, ele já tinha um lugar garantido antes do título da Argentina na Copa do Mundo de 2022 do Catar. E o Messi foi fotografado no paddock da Fórmula 1 no Grande Prêmio de Miami de 2026, onde gostou de ser mostrado pela garagem da Mercedes e conhecer André Antonelli, George Russell e os membros da equipe. Aqui está o Lionel Messi, e pelo que está na lista, todos os atletas aqui são campeões do mundo ou estavam campeões do mundo quando eles fizeram essas aparições na Fórmula 1. E em outro momento no paddock, Messi encontrou com Franco Colapinto, lógico, piloto argentino da Alpine, dando a tão desejada chance de se conectar com uma das figuras esportivas mais celebradas de seu país. E aqui nós temos um grande atleta, um grande esportista, um grande adepto do seu esporte, e o Franco Colapinto. Eu não podia perder essa oportunidade, gente. Não podia perder essa oportunidade. Se bem que eu acho que o Colapinto não tá fazendo uma temporada tão ruim na Alpine, tá? Sincero e honestamente. Ele tá mandando bem, ele tá dando um belo trabalho pro Gasly. Mas não dá pra perder a piada, né? Meio que a gente desgastou a piada de quinta série com o sobrenome do cara, então pra todo o resto não dá pra perder a piada. Pelé. Essa história aqui é maravilhosa. Tricampeão do mundo, o atleta do século, um dos maiores jogadores de futebol da história, mas é o tal negócio. O Pelé tem números interessantes, tá? Além de ser o recordista histórico de gols, ele tem um hat-trick contra a França na semifinal de 58 e 2 vezes contra a Suécia ele marcou na final, antes de ser bem sucedido com a seleção de 70, mas no GP de São Paulo ele aprontou uma que... Ai, meu Deus! No Grande Prêmio do Brasil de 2002, ele acenou a bandeira quadriculada para Michael Schumacher vencer a corrida. Mas ele acenou a bandeira depois que o Schumacher passou. Para nossa felicidade, tem vídeo disso. Ó o Schumacher passando e ele perdeu. E é isso. Temos. Temos. O Pelé só sacudiu a bandeira quadriculada depois do terceiro, quarto colocado. Mas o Schumacher tá aí comemorando a vitória sem bandeirado. Ai, maravilhoso, né? Ele voltou para a pista em 2006, quando entregou a Schumacher um troféu reconhecendo suas conquistas na Fórmula 1 antes da primeira aposentadoria do piloto alemão no esporte. Saudades do Pelé, tá? Saudades desse momento maravilhoso da Fórmula 1,
onde o Pelé perdeu a bandeirada no GP de São Paulo. Foi muito bom, tá? Na época, GP Brasil ainda. Kylian Mbappé, campeão mundial de 2018. Eu não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo no futuro, mas eu terminei de assistir França e Marrocos. Eu não vou gravar vídeo sobre esse jogo porque, socorro, foi um jogo bem modorrento. E eu entendo, sol de rachar em Boston, os dois times correndo em marcha lenta, mas a França com muita facilidade ganhou de Marrocos por 2-0. Dito isso, o Eduardo Moreira do passado acredita que a França estará na final da Copa do Mundo. Já tá na semifinal mesmo, né? E aí, desculpa, vem a Bélgica, vem a Espanha, eu não acho que tem a menor chance. E aí a Espanha tá na final, a Bélgica, e eu me ferro lindamente, né? O Mbappé é um dos maiores jogadores da atual geração, foi campeão jovem do torneio, melhor jogador jovem da Copa da Rússia. Ele marcou 8 gols no Catar, incluindo o hat-trick na final contra a Argentina, aquela final histórica. E o Mbappé, que também deu bandeirada em final de Grande Prêmio, incluindo no GP de Mônaco e no GP da Espanha. Em Monte Carlo, em 2024, ele assinou a bandeira quadriculada enquanto Charles Leclerc conquistava sua primeira vitória em casa. Momento emblemático, momento histórico para o Charlinho, momento muito importante para a vida de muitos lá em Mônaco. Tá aqui o registro do Mbappé participando da Fórmula 1 e dando a bandeirada. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, mais conhecido por muitos como Ronaldo Bola. E eu sei como essa piada é gordofóbica, tá? Não precisa me dizer, eu sei, eu tenho consciência disso. Mas o Ronaldo é bicampeão do mundo. Caso você já tenha esquecido, ele é campeão em 94, ele estava no elenco de 94, mesmo não jogando um segundo sequer, ele é campeão do mundo. E em 2002 ele foi protagonista com 8 gols durante aquela campanha do Brasil na Coreia do Sul e no Japão. Ele é parte de uma seleção brasileira muito vencedora, de uma das gerações mais vencedoras do futebol brasileiro. E sobre a Fórmula 1, no GP da Itália de 99, ele tirou foto com o Rubens Barrichello nos boxes em Monza e entrou no carro antes da corrida durante a disputa do Barrichello com a Stewart Ford. Ele também já participou de alguns finais de semana de corridas em Abu Dhabi e em Imola como convidado da Ferrari e da Red Bull. Olha, nada mal pro Ronaldo Nazário, tá? Nada mal. Tá. Gente, a mudança é impressionante, né? Aqui, obviamente, de 99 e aqui a dos outros anos. Mas, respect, Ronaldo. Respect. Eu queria também passar uma fase da minha vida só comendo churrasco depois do treino, todos os dias. Eu queria. E ainda assim, colocar a culpa no hipotireoidismo. Diego Maradona. Antes do Messi, Diego Maradona, ícone máximo do futebol argentino, campeão do mundo de 86, naquela Copa do Mundo do México, onde ele faz aquele jogo histórico contra a Inglaterra, La Mano de Dios, o gol mais fantástico da história das Copas, que não é o La Mano de Dios, é um outro gol que ele sai driblando metade do time da Inglaterra. Aquela final em 86 contra a Alemanha foi fantástica. Enfim, Maradona capitaneou seu país no segundo título naquele ano, talvez mais conhecido pelo seu duplo gol contra a Inglaterra, tudo aquilo que eu falei, e ele também cruzou os caminhos da Fórmula 1, inclusive no Grande Prêmio de Mônaco de 1995, onde ele se encontrou com Michael Schumacher e Niki Lauda. Em outro momento, em 2014, Maradona se juntou a Fernando Alonso para jogar um jogo beneficente de futebol. E aqui está o registro de 1995 da presença de Diego Armando Maradona no paddock da Fórmula 1. Tá aqui. Maradona é outro que aquele estava em forma, né? Teve aquele lance lá, aquele pequeno problema da Copa de 94, que ele foi pego no doping, então aquele ainda estava ok. Zinedine Zidane. Gostamos do Zidane? Gostamos. Baita jogador. Talvez o Vini Júnior não goste muito dele, ou ele não goste muito do Vini Júnior, mas campeão do mundo
pela França em 98, chegou na final de 2006, enfrentando a Itália. O último jogo da carreira dele na seleção foi marcado pela expulsão com a cabeçada no Materazzi. Enfim, Zidane, um dos maiores jogadores de futebol da história, um dos maiores da seleção francesa, e na Fórmula 1 ele estava de alguma forma relacionado à Alpine. Ele participou do lançamento do carro em 2023 e participou de vários finais de semana do Grande Prêmio de Mônaco. Ele também participou da entrega do troféu da Sprint Race do Grande Prêmio de Miami de 2024, entregando o troféu para o Max Verstappen. Será que o site laformula1.com vai abrir esse momento? Acho difícil. Acho difícil porque aqui não está abrindo. Então vamos para o próximo. Abriu? Não. É outra coisa. Outra coisa. Acho engraçado esse site que ele abre uma coisa e depois abre outra. Mario Götze. Mario Götze, um dos maiores jogadores daquela seleção alemã de 2014, aquela do 7-1, porque ele marcou o gol do título contra a Argentina no Maracanã naquela final. Graças a ele e aos seus companheiros, a gente teve a maior humilhação da história do futebol brasileiro. O Götze visitou o paddock da Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco de 2026, onde ele e membros da equipe alemã campeã do mundo de 2014, incluindo Lucas Podolski e Matthias Hummels, se encontraram com Nico Hülkenberg da Audi e trocaram de camiseta com o piloto alemão. E aqui está, eles ainda são muito sacanas, né? Porque é aquela camiseta, oh meu Deus, site da Fórmula 1 dando bug, mas é aquela camiseta, aquele uniforme da Copa do Mundo de 2014. É muita sacanagem, tá? Muita sacanagem. Tá aqui, vamos avançando. Alessandro Del Piero. O site da Fórmula 1 tá bugando muito, cara. Alessandro Del Piero. O Del Piero fez parte da seleção italiana campeã do mundo de 2006 e ele visitou vários grandes prêmios, incluindo, obviamente, o GP de Monza. O ex-atacante da Juventus estava de plantão enquanto Leclerc conquistava a vitória na Ferrari no Grande Prêmio da Itália de 2024. E aqui eu sei o que está acontecendo, tá? É o Instagram que ele está tentando carregar a imagem, porque o site está integrado ao Instagram, ou melhor, o Instagram está integrado ao site, e aí o site não consegue carregar. Roberto Carlos, lateral esquerdo brasileiro, um dos maiores laterais da história da seleção brasileira e talvez da história mundial. Ele que é campeão do mundo de 2002, sim, com certeza. Ele é o grande homem da defesa da seleção brasileira daquele ano. E ele também andou curtindo a Fórmula 1 desde que se aposentou, inclusive nos finais de semana de grandes prêmios, onde se encontrou com o Alonso do Brasil em 2022, com o Carlos Sainz em Miami em 2025 e esteve no paddock do Grande Prêmio da Espanha de 2025, ao lado de outras figuras do futebol, incluindo Jude Bellingham da Inglaterra, que nesse momento, pelo menos enquanto eu estou gravando o vídeo, não sei o que vai acontecer no futuro, ainda está disputando a Copa do Mundo FIFA. E tá aqui. Se eu não tô enganado, esse fofo aqui, fofo, entenda a ironia, é o Gianni Infantino, presidente da FIFA, tá? Se eu não estou enganado. E aí, o Carlos Sainz. Sérgio Busquets, jogador da Espanha, campeão do mundo de 2010, que meio-campista, que ao lado do Xabi Alonso, do Xavi, Andrés Iniesta, Davi Villa, eles conseguiram montar aquele time insuportavelmente defensivo e objetivamente ofensivo, com os toques rápidos, que conquistou aquela Copa do Mundo horrorosa na África do Sul. Foi muito ruim aquela Copa. Tenho péssimas recordações de um futebol que seja lá o que for que chamou aquilo que eles jogaram. Busquets também fez algumas aparições na Fórmula 1, incluindo visitas ao Autódromo Internacional de Miami e ao Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de 2026, assistindo a primeira vitória de Lewis Hamilton na Ferrari. Tá aqui o moço e as suas fotos registradas na Fórmula 1. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Acho que fomos, né? Vamos lá.
Busquets, Roberto Carlos, Del Piero, Götze, Zidane, Maradona, Ronaldo, Mbappé, Pelé e Messi. Temos os 10 nomes, as 10 personalidades, os 10 campeões de Copa do Mundo que cruzaram os caminhos com a Fórmula 1. Quando você estiver assistindo esse vídeo, ainda será semana de Copa. Muito provavelmente a semana da semifinal da Copa do Mundo. E quem sabe, dependendo do volume de notícias que a gente tiver antes do GP da Bélgica, esse será um dos vídeos antes da final da Copa. Você vai me dizer no futuro quem foi para a final. Se eu comi muita bola afirmando que a França chegaria à final, que é a favorita máxima para o título, se a Espanha ou a Bélgica surpreenderam, ou se de repente a Argentina ficou no meio do caminho, já que a esperança para muitos é que a Argentina rode em algum momento para alguma seleção. Qual a gente não sabe, porque afinal de contas é difícil segurar o Messi, porque ele é um alienígena. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações e é nóis, me ajude a fazer essa iniciativa crescer, porque aí eu continuo comentando sobre esportes, automobilismo, futebol e derivados. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.